Estava a tentar pôr o canal português. Oh, mas também podes dizer. Estava a tentar pôr o canal português. Desculpa. Olá a todos. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio formalmente. Buenos días, boa tarde. Les damos la bienvenida a esta capacitación en etiquetado de ventanas, ventanas eficientes Class Plus. Este proyecto se enmarca en el proyecto de edificios municipales energéticamente sustentables, presentado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y el Copenhagen Center on Energy Efficiency, y como socio estratégico la Agencia Nacional de Energía de Portugal, ADEN. Este curso forma parte del programa de certificación en gestión energética municipal de la RAMCC y expondrán en esta ocasión miembros del equipo de ADN que paso a presentar. Paulo Santos, quien es magíster en bioenergía y director de sistemas de gestión y certificación de ADN, responsable de procesos relacionados con la eficiencia energética e hídrica de edificios, la movilidad eficiente y la economía circular. Carolina Costa, magíster en Ingeniería Ambiental, es gestora del Sistema de Etiquetado Energético de Productos Class Plus e integra el área de nuevos sistemas de la Dirección de Sistemas de Gestión y Certificación de ADN. Marina Simões, ingeniera ambiental, perteneciente también al área de nuevos sistemas de la Dirección de Sistemas de Gestión y Certificación de ADN y que actualmente se desempeña en los proyectos Class Plus y Portal Casa Más. Y Bruna Morais, ingeniera ambiental, integra el área de nuevos sistemas de la Dirección de Sistemas de Gestión y Certificación de ADN y está abocada al proyecto Class Plus. Bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Carolina Soria, nos acompaña también Victoria Cámara en la traducción. Agradecemos a todos y todas las asistentes que se han interesado en esta propuesta. Los invitamos a participar dejando sus consultas en el chat. Y para elegir el idioma de audio, en la parte inferior de sus pantallas encontrarán un icono de globo o de mundo con las opciones de interpretación. Ahora sí, entonces, le cedo la palabra a Paulo Santos, quien nos va a dar una introducción al encuentro de hoy. Muito obrigado e boa tarde a todos. Antes de avançar, gostaria só de dar duas notas prévias rápidas. Primeiro que só vou conseguir partilhar convosco os primeiros 30 minutos, porque depois tenho um compromisso que tenho mesmo que sair, mas ficarão muito bem entregues aqui às minhas colegas Carolina, Bruna e também à minha colega Filipa Newton, responsável da área. Outro é que, infelizmente, uma das nossas colegas que foi apresentada, Mariana Simões, por questões familiares, por falecimento de um familiar, não é possível estar aqui hoje, mas, obviamente, estamos aqui com todo o gosto e com os restantes colegas a assegurar a apresentação na sua totalidade. Cabe-me apenas, a mim cabe-me fazer uma pequena introdução, um pequeno contextualização daquilo que é este sistema Classe Mais, que já tem alguns anos, tem um histórico interessante e que gostaríamos de partilhar convosco, mas tem uma explicação também de onde este sistema vai surgindo e o racional porque é que ele surgiu. E passando se calhar então ao primeiro slide, Carolina, passar por favor. Isto enquadra-se dentro daquilo que certamente já na sessão anterior também devem ter visto, que é a missão da ADN. Nós, enquanto Agência Nacional para a Energia, desenvolvemos atividades de interesse público na área da energia, do uso eficiente da água também e da eficiência energética na mobilidade. Dentro desta missão, a ADN tem um conjunto de sistemas de gestão e de acompanhamento da eficiência energética. O próximo, Carolina, por favor. Que aqui elenco. Desde logo o sistema de certificação energética de edifícios, que é, digamos, a base
e está na gênese deste que nós vamos falar agora, que é o Classe Mais, que é o outro dos sistemas que também temos. Temos também lançado há cerca de 2 anos um sistema para classificação da eficiência hídrica dos edifícios, outro para classificar a eficiência energética de frotas, automóveis, e também outros sistemas não tão ligados aos edifícios, além destas frotas, mais para a indústrias muito consumidoras intensivas de energia e também para a administração pública. E, por fim, outra iniciativa que não posso deixar de referir é que temos também uma academia ADN, que na prática é um elemento fundamental na nossa estratégia para passar conhecimento, formar auditores, formar profissionais de todo este setor. Mas, na realidade, de todos estes sistemas, o que está na base fundamental do Classe Mais e da etiquetagem de janelas é a certificação energética de edifícios. Ela surgiu em Portugal por via da Diretiva Europeia, foi em 2006 que surgiu a legislação nacional que transpõe essa Diretiva Europeia, e que, de forma faseada, foi trazendo a certificação energética, e em 2009 todos os edifícios em Portugal, não só os que são construídos, mas também aqueles que são vendidos ou arrendados, passaram a ter que ter um certificado energético para informar o consumidor. Isso significa que não só conseguimos ter, como está ali à esquerda, o país todo pintado com as cores de cada certificado energético, seguindo aquilo que é as cores da escala de eficiência energética, como também, e agora pedi a Carolina para passar, como também nos permitiu ter informação de mais detalhe, e isto, digamos que é um dos aspectos mais importantes que tem este certificado energético, nomeadamente nos edifícios existentes, dizia eu, de mais detalhe relativamente àquilo que os edifícios podem fazer, ou que se pode fazer no edifício para melhorar a sua eficiência energética. O certificado, não na sua primeira página, mas logo na página seguinte, elenca aquilo que são as medidas de melhoria que aquele edifício pode ser sujeito e qual o efeito, os benefícios que vêm dessa medida de melhoria, desde um custo estimado de investimento até aquilo que é a redução do valor da fatura para a pessoa, para os habitantes da casa, também aquilo que é o efeito que tem no progresso da própria classificação energética. Portanto, informação muito relevante para melhorar o parque de edificados em Portugal e particularmente os edifícios existentes. E o que se ficou a olhar para esse parque, para essas medidas de melhoria que são indicadas no certificado, é que a maior parte dessas medidas, na realidade, incidiam sobre aspectos relacionados com a envolvente, com o isolamento das paredes, das coberturas, com a qualidade das janelas, ao passo que cerca de 42% incidiam sobre aquilo que são os sistemas de conversão de energia, para produzir água quente, aquecer, etc. E se nós queremos que, por via do certificado energético, as pessoas se sentissem motivadas, incentivadas a procurar melhores soluções para instalar em sua casa, tanto no envolvente como nos sistemas técnicos, essas pessoas precisam de uma linguagem, precisam de saber aspectos que são técnicos, mas de forma simples. E nós temos isso na etiqueta energética nos sistemas técnicos, onde, Carolina, se puderes passar um bocadinho, onde, na realidade, temos uma etiqueta europeia, já aplicável à maior parte dos sistemas técnicos, sejam de produção de água quente, sistemas solares, seja de climatização, mas se virmos para o lado da envolvente, não existe essa referência. Os consumidores, se querem alterar algo na sua casa relacionado com a envolvente, seja isolamento, seja paredes, então têm que lidar com toda uma linguagem técnica complexa que dificulta a sua interação com potenciais empresas, com empresas que lhe vão potencialmente fazer a obra em casa. E é isso que trouxe a ideia do Classe Mais. É como é que nós podemos dar às pessoas um instrumento que lhes permita entender a eficiência energética de determinada opção que queiram instalar em sua casa relacionada com o envolvente dos edifícios. E isso levou-nos aqui a um histórico de desenvolvimento
já depois de alguns anos de operação da certificação energética, onde nos debatemos com esta questão, com este desafio, como fazer chegar às pessoas de forma simples aquilo que é a eficiência energética de determinado produto envolvente. E começou em 2013 este nosso processo com um trabalho de investigação e desenvolvimento com a Universidade de Coimbra, onde desenvolvemos uma metodologia, porque não existe metodologia europeia como existe nas outras etiquetas, não há entendimento comum europeu relativamente a isto. Fizemos uma metodologia nacional, aplicada ao nosso clima e às nossas condições, que permitisse classificar as janelas numa escala de eficiência como tem os eletrodomésticos. Portanto, este primeiro desenvolvimento em 2013 num projeto com a Universidade de Coimbra, que depois a ADEN, e fomos nós que tivemos essa responsabilidade de transformar esses projetos de investigação e desenvolvimento num piloto operacional, numa etiqueta que realmente era utilizada pelos fabricantes de janelas para mostrar a qualidade e a eficiência dos seus produtos. Foi aí que nasceu, ainda em 2014, com outro nome, na altura a sigla Sistema de Etiquetagem Energética de Produtos, e fizemos então essa fase piloto, que durou bastante tempo, cerca de 4 anos, até que, com resultados interessantes, fomos aprendendo muito, mas faltava escala. É um sistema voluntário, as empresas aderem se quiserem, e não atingiu a proporção que nós gostaríamos. Então, no fundo, relançámos a etiquetagem energética de janelas em 2018 com outras características, com outro modelo de funcionamento, mais interessante para as empresas, mais alinhado com as empresas, e foi assim que nasceu o Classe Mais, como hoje é conhecido. Durante esses 2 primeiros anos, logo ao princípio, logo no início, conseguimos a adesão de 20 empresas de referência do setor, mobilizámos logo os principais fabricantes para arrancar nesta nova fase do sistema e rapidamente começaram a emitir mais etiquetas do que se emitiam até à altura. Em 2020, 2 anos depois de um percurso onde falámos muito com o mercado, entramos numa fase que nós chamamos de afirmação, onde na realidade o Classe Mais já foi entendido e a etiqueta foi entendido como um instrumento útil para alguns sistemas de incentivos utilizarem naquilo que é regras para a atribuição de verbas para a substituição de janelas. E então, vários programas, estão aqui estes logotipos que indicam vários programas. Discúlpame la interrupción. ¿Vamos a parar un minuto? Sí. Porque algunas personas no están consiguiendo escuchar la traducción. Te interrumpo simplemente para indicarles a las personas que han ido ingresando que en la parte baja de sus pantallas, en la barra de tareas de Zoom, en la barra de opciones que es de color negra, tienen un globo o un mundo, tienen que hacer clic y elegir la opción de audio, portugués o español. Simplemente eso, para quienes ingresaron recientemente y están escuchando solamente el audio en portugués, tienen que cambiar la opción de interpretación. Já estou a perceber. Muito bem. Muchas gracias. Muito bem. Continuamos. Gracias, Victoria. Muito bem. Estou quase também a terminar, já passo também a palavra à Carolina com mais detalhes práticos. Mas estava eu a dizer que em 2020 tivemos esta nova etapa, uma etapa de afirmação do sistema, que foi muito importante, com a adoção da etiquetagem Classe Mais por parte de alguns sistemas de incentivo que o colocaram como requisito ou como regra para a atribuição de incentivos e que deu uma escala muito diferente àquilo que é este sistema voluntário. Das originais 20 empresas, que depois foram crescendo, já eram 100 e poucas em 2020, mas com estes incentivos crescemos para aquilo que é hoje um universo de 1000 empresas aderentes, portanto 1000 empresas que voluntariamente aderiram à etiquetagem de janelas para conseguirem mostrar a qualidade e eficiência dos seus produtos. Em paralelo, temos também continuado a fazer um esforço de formar profissionais, nomeadamente profissionais instaladores, porque nós entendemos que a qualidade de uma janela não é só o produto, mas é também a forma como é instalada.
E, portanto, temos feito esse esforço, já formámos mais de 500, e a expectativa é que continuemos neste processo de evolução do Classe Mais, passando, eventualmente, no futuro, de um regime voluntário para um regime, digamos, obrigatório, ou algo que está previsto e é considerado na legislação, nomeadamente na certificação energética. Fazendo isso, certamente conseguiremos ir ainda mais longe e talvez emitir aquilo que nós acreditamos que seja o número de janelas instaladas anualmente em Portugal, cerca de 500 mil de janelas substituídas, com mais de 1000 empresas, certamente, nessa circunstância, a serem aderentes ao sistema e também mais profissionais também formados. É o cenário futuro, não é o atual ainda estamos num regime voluntário e estamos na lógica de um sistema que é utilizado pelos incentivos, mas claramente queremos evoluir para esta plenitude de aplicação de uma forma obrigatória. E esta é a cronologia e é a história relativamente curta, embora já com alguns anos, quase 10 anos, de aplicação deste sistema, e que espero que dê o contexto para que entendam agora, de forma mais clara também, algumas das características do próprio sistema e como é que ele funciona e como é que ele pode ser utilizado para os vários aspectos que eu aqui referi e outros que irão certamente as minhas colegas Carolina e Bruna referir. E é para elas que eu passo a palavra para darem continuidade à sessão. Como eu disse, eu vou ter que sair daqui a pouco, mas desejo-vos uma muito boa sessão e ficam muito bem acompanhados aqui pelos meus colegas, que estão totalmente habilitados para qualquer questão que possam ter no final relativamente a este tema. Muito obrigado. Carolina. Muito boa tarde. Eu sou a Bruna Moraes e darei então continuidade aqui com a apresentação do Classe Mais. Vou só pedir aqui a minha colega que passe o slide, por favor. Pronto. O sistema Classe Mais, como o nome indica, é um sistema para etiquetagem energética de produtos. É uma iniciativa da ADEN que visa facilitar a escolha de produtos mais eficientes na reabilitação dos edifícios. A etiqueta Classe Mais tem como objetivo dar resposta à ausência de etiqueta europeia obrigatória para alguns produtos que afetam o desempenho energético dos edifícios, assim como também tornar a escolha destas soluções mais eficiente, promovendo uma escolha informada e contribuindo para o conforto e poupança nas habitações. O sistema assenta num regime voluntário, em que a participação e a colaboração das empresas do setor é também voluntária. Passando aqui para o próximo slide, relativamente à metodologia, atualmente o sistema está concretizado apenas para janelas, existindo o interesse de se ir mais além no âmbito dos isolamentos, elevadores, tintas e também alvenarias. A metodologia para janelas foi desenvolvida pelo ITECONS da Universidade de Coimbra e a sua implementação no mercado teve o apoio da Associação do Setor das Janelas, a AMFAJ. Passando à frente, por favor, Carolina. Quais os benefícios de uma janela eficiente? Atualmente, mais de 50% dos vidros em Portugal são vidros simples. Cerca de 60% das medidas de melhorias que são identificadas nos certificados energéticos focam a envolvente das habitações, ou seja, como é o caso da substituição das janelas, a aplicação de coberturas, de isolamentos, etc. E com isto, uma janela com vidros simples consegue deixar passar cerca de 72% a 75% do frio ou do calor e ruídos. Em contrapartida, se esta tiver vidros duplos e perfis isolantes, esta passagem não excede os 7%. A escolha de janelas eficientes pode trazer diferentes benefícios, entre os quais a redução da fatura energética. Estamos a falar de uma poupança de cerca de 200 a 850 euros por ano. Vai-se gastar menos energia para manter a casa confortável
E a isso também acrescentam-se benefícios à saúde, ou seja, o agregado familiar vai ter menos despesas de saúde, o que pode representar, em média, menos 70 a 140 euros de despesa anual associados à melhoria do conforto térmico da habitação, bem como também uma valorização do próprio imóvel. Passando à frente, para dar resposta ao desafio de informar o consumidor no sentido de optar por escolhas conscientes, a ADEN tem disponível a iniciativa Classe Mais, que disponibiliza toda a informação sobre as soluções de janelas eficientes. Com esse sistema foi possível desenvolver uma etiqueta energética para as quais, uma etiqueta energética para janelas que, através de pictogramas, ficamos a conhecer toda a informação relevante sobre o vão envidraçado. Em cada janela, em cada etiqueta, peço desculpa, existe um código ID e um código QR, códigos esses que são ambos pesquisáveis no nosso site ou através do scanner do telemóvel, através dos quais conseguimos também ter acesso a toda a informação detalhada da janela. O desempenho energético dessa janela está classificado numa escala de F a A+, em que F é menos eficiente e A+ é mais eficiente, sendo que esta classificação vai depender de 3 parâmetros essenciais: o coeficiente de transmissão térmica da janela, o W, o fator solar do vidro, G, e a classe de permeabilidade ao ar, o L. Na etiqueta encontramos ainda informação sobre a transmissão luminosa e a atenuação acústica da janela, bem como os níveis de conforto no verão e no inverno. Agora, falando sobre como funciona o sistema. O sistema funciona com base em adesões de empresas do setor das janelas, ou seja, fabricantes, instaladores de janelas, detentores de perfis, produtores de vidros, sendo que só os fabricantes são responsáveis pela emissão das etiquetas. A adesão implica a subscrição de um plano, sendo que cada plano contempla um certo número específico de etiquetas para emitir. Outra vertente importante é a formação. Ao nível de formação, o Classe Mais oferece 2 grandes cursos. Um deles é o curso de instaladores de janelas eficientes, que, tal como o nome indica, destina-se aos instaladores de janelas, em que se abordam todos os parâmetros técnicos da própria janela. O outro curso é ainda o curso de prescritores de janelas eficientes, cujo objetivo é valorizar os serviços e consolidar as competências de arquitetos, engenheiros, orçamentistas, tudo o que diga respeito à prescrição de janelas. Ainda, paralelamente, temos ainda a nossa rede de parceiros, a rede de parceiros Classe Mais, sendo que tem como objetivo valorizar as entidades que promovem a eficiência energética através da divulgação da etiqueta Classe Mais. Passando à frente, relativamente aos materiais de apoio, mais direcionado ao consumidor e de forma a auxiliar no momento da aquisição de janelas, nós elaboramos 2 instrumentos de apoio. Elaboramos o Guia de 3 Passos, que ajuda a estruturar os pedidos de orçamento e mais facilmente encontrar as melhores empresas a quem deve pedir o orçamento. E elaboramos também o Guia Técnico, que visa dotar o cidadão do conhecimento sobre parâmetros que são essenciais na escolha de janelas. Esses materiais podem aceder a esses materiais gratuitamente através do código QR ou através ou no nosso site www.classemais.pt. E agora, nós também desenvolvemos um portfólio de casos de sucesso, ou seja, casos de sucesso são exemplos de obras e projetos das nossas empresas aderentes, obras essas que ilustram as boas práticas através do uso da etiqueta energética, sensibilizando o consumidor final para a importância deste instrumento no momento da escolha.
Estes casos são publicados no nosso portal, no portal do Classe Mais, na página dos casos de sucesso, e são ainda integrados em artigos e também divulgados nos diferentes veículos de comunicação da ADEN, conferindo às nossas empresas uma visibilidade maior dos seus projetos. Eu vou então agora passar a palavra à minha colega Carolina, que vai dar então aqui continuidade com a apresentação. Aqui. Obrigada, Bruna. Podem só confirmar se estão a ouvir? Está aqui com os problemas de som. Conseguem ouvir-me? Sim? Ok. Obrigada. Então, pronto, Bruna, pedia só que partilhasses. Consegues ver? Por favor. Ainda não? Não? Então, sim, Já. Vou pôr aqui. Pronto. Ok. Então, vamos aqui dar início. Pronto, antes de mais, boa tarde a todos. O meu nome é Carolina Costa. Eu, portanto, sou aqui a responsável pelo Classe Mais, pelo sistema de etiquetagem energética de produtos, e a minha parte da apresentação vai incidir aqui um pouco no presente deste sistema, ou seja, no que temos atualmente, no que já conseguimos e também no que ambicionamos para o futuro. E agora, falando um pouco da atualidade aqui da etiqueta Classe Mais. Portanto, atualmente a etiqueta Classe Mais já é considerada como uma referência no setor das janelas, quer para as empresas, quer também para o próprio consumidor que procura, portanto, aqui soluções eficientes para as suas moradias. Ou seja, as empresas veem como uma mais-valia aderirem voluntariamente ao Classe Mais para etiquetarem os seus produtos e destacá-los, e os consumidores também sabem que ao exigir esta etiqueta a uma empresa, sabem que de facto ela cumpre com um conjunto de requisitos de qualidade e também de boas práticas. Mas para tal foi preciso impulsionar aqui a etiqueta voluntária no mercado. E como é que isto foi feito? Portanto, da gestão direta da ADEN, nós temos feito campanhas de comunicação, quer através dos mídia, das revistas do setor, dos patrocínios na televisão, em programas específicos portanto, de construção sustentável, de redesign, que tentamos chegar diretamente ao consumidor e sensibilizá-lo para esta questão da etiqueta, como também em participação em eventos do setor da construção, chegarmos de perto às empresas que estão nesta área e ainda, obviamente, através das redes sociais, quer de Facebook, LinkedIn, etc. Também, e como o Paulo já mencionou no início da apresentação, através do certificado energético, nomeadamente nas medidas de melhoria, que mencionam aqui, que por vezes mencionam a substituição de janelas por janelas mais eficientes e com uma etiqueta com uma determinada classificação, como por exemplo A ou A+. Também, através de uma outra iniciativa da ADEN, que é o portal Casa Mais, é um portal que facilita o contacto entre empresas e clientes, e sobre o qual também falarei com mais detalhe adiante. Outra vertente que impulsionou também muito esta iniciativa foi a integração da etiqueta Classe Mais como um requisito obrigatório em certos apoios financeiros, apoios esses que têm como mote melhorar a eficiência energética nos edifícios a nível nacional, contemplando aqui uma medida de substituição de janelas. Entre estes programas tivemos vários avisos do Fundo, até 2018, do Fundo de Eficiência Energética, que como podem ver aqui no ecrã,
Que programa é esse que disponibiliza um incentivo a fundo perdido. Tivemos também depois o programa Casa Eficiente 2020, que em condições bonificadas concede aqui empréstimos para operações de melhoria do desempenho energético e hídrico dos edifícios. O IFRU 2020, que também disponibiliza empréstimos em condições favoráveis, mas neste caso para a reabilitação total, integral, aliás, dos edifícios, destinados sobretudo à habitação, mas também a outras atividades. E agora, mais recentemente, saíram aqui dois novos programas de incentivos, que têm uma gestão por parte do Fundo Ambiental e que integram a etiqueta energética como um requisito. São eles o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis e o Vale de Eficiência. Sendo que este, sobretudo, tem aqui uma gestão por parte do Fundo Ambiental, que é digamos, um instrumento que tem como finalidade, uma entidade tem como finalidade apoiar políticas ambientais para conseguirmos aqui chegar aos objetivos que temos no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. E, portanto, passando aqui à frente, relativamente ao portal Casa Mais, que também é uma iniciativa da ADEN. É um portal que é vocacionado, portanto, para a promoção da eficiência energética e hídrica nas habitações e aqui o intuito é efetivar a renovação do parque edificado e também a aproximação à nulidade carbónica. Garantindo aqui uma aproximação ágil entre o consumidor, as empresas e os técnicos, sendo que o objetivo, como referi, é sempre o da eficiência energética, neste caso. Também tem como aqui objetivo, meta, ser um referencial, não só dessa garantia de eficiência, mas também da própria qualidade do serviço, sendo depois aqui um veículo que permite cumprir os requisitos que são exigidos em programas de política pública. Quanto aos consumidores, este portal tem aqui uma mais-valia de possibilitar que num só local sejam identificadas oportunidades de melhoria das habitações, aqui, nomeadamente a partir do certificado energético, e depois aceder a essas mesmas soluções de eficiência num só espaço. É também facultada uma base de dados com o registro dos melhores profissionais e empresas, sendo que dispõe também de um meio de comunicação direto com a informação destes mesmos programas de apoio e incentivos a ocorrer. Depois, é também necessário aqui mencionar que esta iniciativa, o Portal Casa Mais, está focado na evolução e, portanto, teve início em 2020, de modo experimental, e o piloto até foi feito na área das janelas, com os aderentes do Classe Mais, portanto, iniciou com essa área de atuação, janelas eficientes, mas atualmente já expandiu e agora em 2021 temos aqui um portal que já tem 9 áreas de atuação. Estamos a falar não só da questão das janelas, mas também da eficiência hídrica, da arquitetura bioclimática, impermeabilização, auditoria e certificação, isolamentos térmicos, climatização e água quente sanitária, ventilação e energias renováveis. Ou seja, efetivamente é um portal que vai ajudar o consumidor, que não se limita às janelas, começou com as janelas, mas que tenta efetivamente criar aqui esta ligação às medidas de melhoria e à renovação do parque edificado. No próximo slide, e antes de eu abordar aqui em detalhe as políticas e os incentivos governamentais, é importante contextualizar quais são também as nossas metas. Por ocasião da Cimeira da Ação Climática, Portugal foi o primeiro país a submeter às Nações Unidas, um ano antes do prazo, o roteiro da neutralidade carbónica, o seu compromisso perante o mesmo, que constitui aqui a estratégia de desenvolvimento a longo prazo, com baixas emissões de gases com efeito de estufa, previsto no Acordo de Paris. Portanto, este roteiro estabelece de forma sustentável, aliás,
o objetivo de reduzir aqui as emissões em cerca de 85%, relativamente a 2005, e define também aqui alterações profundas na forma como nós utilizamos a energia, os recursos, portanto sempre numa economia sustentável, numa economia com recursos renováveis e recursos que são usados de forma eficiente, de modo também a que tenha aqui como base uma economia circular, valorizando o território, obviamente, mas também promovendo aqui uma coesão territorial. Portugal foi também o primeiro país a integrar no Plano de Recuperação e Resiliência, que está organizado em 20 componentes, agrupadas em 3 dimensões, que vêm aqui no ecrã: a resiliência, a transição climática e a transição digital. Na transição climática, que se enquadra mais aqui na nossa temática, está previsto um financiamento de 610 milhões de euros de investimento na eficiência energética do parque edificado, sendo que nos edifícios residenciais já se iniciou a distribuição desta verba com o lançamento do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis. E agora, passando aqui a este programa em concreto. Portanto, no que diz respeito aos programas e políticas públicas que permitiram efetivamente alavancar o Classe Mais, é importante destacar este programa de apoio a edifícios mais sustentáveis, que efetivamente fez com que a etiqueta energética tivesse uma grande visibilidade, sobretudo para o consumidor. Atualmente é um programa que está na segunda fase, tem uma dotação de 30 milhões de euros para este ano e que abrange aqui a substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes com uma classe A+. Sendo que o financiamento destas intervenções é de 85%, ou seja, as pessoas podem receber até 85% do seu valor de obra, sendo que há um teto máximo, há um total que é 1.500 euros por candidatura. Portanto, tem um impacto muito positivo, sobretudo no aumento da procura pela melhoria da eficiência energética, sendo que já recebemos cerca de 30 mil candidaturas, e destas 30 mil candidaturas, de 30%, sensivelmente 30%, incidem na substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, o que de facto denota aqui uma grande disponibilidade de investimento que o cidadão tem para a envolvente envidraçada da habitação. No próximo slide, aqui abordar também um outro programa que foi lançado recentemente, o programa Vale Eficiência. É um programa que permite o financiamento de medidas de melhoria dos certificados energéticos, também que promovem aqui o conforto térmico na habitação. Este programa também se enquadra no Plano de Recuperação e Resiliência que mencionei anteriormente, e surge sobretudo como uma medida para combater a pobreza energética e também para reforçar aqui a renovação dos edifícios a nível nacional, com a previsão do impacto na fatura energética e também, obviamente, na pegada ecológica. À semelhança dos programas anteriormente lançados, portanto, engloba aqui a substituição de janelas, sendo que neste caso o que é necessário é que a etiqueta Classe Mais tenha uma classe A ou superior. Já foram submetidas até à data cerca de 4 mil candidaturas e foram emitidos cerca de 368 vales, porque de facto este programa tem aqui cerca de 100 mil vales de eficiência. Estes vales depois são distribuídos por famílias carenciadas, ou seja, que atravessam aqui alguma dificuldade em termos económicos, e estes vales vão aqui proporcionar cerca de 1.300 euros por família, para um total de 100 mil famílias, correspondente aqui aos 100 mil vales. Passando aqui para o próximo tema, falando do Classe Mais em si e dos números que temos atualmente. Como o Paulo já mencionou, nós temos atualmente 1.000 empresas aderentes,
Temos também 250 mil etiquetas emitidas com diversas classificações. Temos também mais de 500 instaladores formados através do curso que a minha colega Bruna também mencionou, e temos também cerca de 200 prescritores formados, ou seja, arquitetos, engenheiros que estão na fase de projeto e que prescrevem janelas de acordo com as melhores características que se adequam a cada caso. Temos também já mais de 100 parceiros, na realidade cerca de 110, que nos ajudam a promover esta iniciativa, e temos 5 programas de incentivos governamentais que já falei anteriormente, que englobam então aqui o Classe Mais como referência. E agora, falando no futuro, portanto, já aqui a parte do presente já discuti. Falando do futuro, queria aqui deixar-vos portanto, uma pequena previsão do que nós pretendemos. Nós queremos, obviamente, que o Classe Mais não fique sujeito apenas a janelas, ou seja, este é uma iniciativa para a envolvente dos edifícios. Nós, em 2022, queremos que seja aqui lançado um instrumento para as películas de controle solar para as janelas. Em 2023, queremos também que seja lançado um instrumento aplicável ao setor de isolamento pelo exterior, ou seja, as soluções ETICS. Também, eventualmente, ter aqui um instrumento para classificar os elevadores e as escadas rolantes, de acordo com o seu desempenho energético. E, por fim, ter aqui um apoio, dar aqui um apoio relativamente aos Smart Readiness Indicators, que são os indicadores de aptidão para as tecnologias inteligentes, mas neste caso já muito mais para a frente. Mas primeiro, antes também de lançarmos aqui estes produtos, temos em mente a própria revisão do Classe Mais Janelas, aqui neste próximo slide. E, portanto, o que é que nós pretendemos com esta revisão da metodologia? Primeiro é garantir a qualidade e também garantir a segurança dos produtos que vão surgindo, atualizando à medida que vai havendo uma evolução das próprias soluções que aparecem no mercado, atualizar a nossa metodologia para refletir essa mesma evolução. E também continuar aqui a destacar a eficiência dos produtos. E, portanto, para tal, existem aqui 3 pilares que são essenciais a incidir e, portanto, acompanhar aqui esta mudança. E, portanto, primeiramente, é necessário ter aqui uma coerência com a etiqueta energética europeia, nomeadamente a nível de classes energéticas. Como sabemos, a etiqueta europeia agora tem uma classificação diferente do que tinha anteriormente e, portanto, o objetivo é que o Classe Mais mantenha as classificações sempre coerentes com a etiqueta energética europeia. Em segundo lugar, integrar aqui mais parâmetros na etiqueta que reflitam informações importantes com a segurança e também resistência mecânica dos materiais que constituem a janela. E terceiro, promover a valorização de medidas de tratamento e aproveitamento dos materiais que constituem a janela, promovendo assim, obviamente, a economia circular dos materiais que a constituem. No próximo slide, agora sim, falando do futuro de novos produtos. Portanto, um dos elementos a destacar são as películas de controle solar das janelas, num esforço conjunto com aqui entidades ligadas às universidades, entidades tecnológicas nossas parceiras, e também com a articulação da European Window Film Association, que é a associação aqui do setor das películas. Foi possível desenvolver a metodologia de classificação destas soluções, sendo que foi recentemente finalizado e que irá resultar aqui num instrumento que irá permitir, da mesma maneira que o Classe Mais, que a etiqueta do Classe Mais Janelas, irá permitir informar o consumidor no momento da escolha destas películas de controle solar. E, portanto, idêntica à etiqueta energética de janelas, este instrumento também vai realçar, através de pictogramas, as características essenciais das películas,
destacando aqui benefícios no que toca, portanto, à diminuição, à redução do consumo de arrefecimento e também ao conforto térmico que essa película irá provocar no verão. Também, além disso, depois aqui, como é que isso irá afetar o vidro, ou seja, quais depois as características desse vidro, nomeadamente ao fator solar e coeficiente de transmissão térmica, com a película. Dar apenas aqui uma pequena nota, que as soluções de películas, neste caso, são para casos de sobreaquecimento, ou seja, onde existe uma grande incidência solar, sendo que em alguns casos também permite aqui prolongar a vida útil da janela e evitar uma substituição, tendo assim como base a tal questão da economia circular. Ou seja, por outras palavras, e resumindo, de uma forma clara e acessível para o cidadão, pretende-se que seja então disponibilizada a informação necessária para que a comparação entre produtos existentes no mercado seja mais fácil. Ainda não temos aqui uma data definida, no entanto está previsto o lançamento para o próximo ano, em 2022. Agora, neste próximo slide, portanto, falando um pouco das soluções de ETICS, nós já temos uma parceria com a Associação do Setor desde 2020, que nomeadamente a Associação do Setor é a ABFAC, e que este facto garante que nós temos aqui um parceiro-chave na implementação e depois na aceitação deste instrumento classe mais associado aqui ao setor dos fabricantes de isolamentos pelo exterior. No próximo ano temos também já preparadas as especificações tecnológicas para a concretização do desenvolvimento de uma metodologia de classificação destas soluções ETICS e também já aqui os nossos parceiros tecnológicos e científicos. Também para este novo produto está previsto, como já tem sido hábito, o desenvolvimento depois de uma formação, sobretudo dedicada aqui aos aplicadores, instaladores destes sistemas que são de algum modo complexos, como podem ver aqui na imagem, com as diferentes camadas que constituem estas soluções. Por último, aqui falar só nos desafios neste último slide. Portanto, nós no setor das janelas temos aqui alguns desafios. Nós temos notado que efetivamente há uma grande afluência de trabalho para os nossos aderentes, sobretudo devido a dois motivos. Primeiro, a pandemia sensibilizou muito as pessoas relativamente ao quanto é importante o conforto térmico e sonoro nas habitações, o que fez, obviamente, com que quisessem substituir ou pedissem mais orçamentos para substituir os vãos envidraçados da sua habitação, e também porque, como mencionei, foram lançados aqui vários incentivos financeiros e isto faz efetivamente com que as nossas empresas tenham muito trabalho, o que obviamente é bom, mas também faz com que não consigam despender muito tempo para emitir as etiquetas. E, portanto, o nosso desafio é tornar a emissão das etiquetas classe mais o mais ágil possível, o mais automatizado possível. E como é que nós conseguimos então ultrapassar aqui este pequeno desafio? É sobretudo através de uma nova plataforma que nós estamos a desenvolver e que pretendemos que seja lançada no próximo ano, para que seja muito mais fácil e automático as empresas emitirem as etiquetas e fazer parte de uma rotina, de um processo já implementado. Um outro desafio também ainda nas janelas é sensibilizar o cidadão para exigir as etiquetas, independentemente de existir ou não incentivos financeiros. Ou seja, isto pode ser ultrapassado através da divulgação das poupanças que as janelas podem ter nas habitações e também a partir de campanhas de marketing e comunicação para chegar a esses mesmos consumidores. Relativamente aos novos produtos, temos aqui também desafios no que diz respeito à aceitação por parte do mercado. A implementação de um instrumento voluntário é sempre desafiante na medida em que tem que existir a aceitação por parte das empresas, dos fabricantes, e para isso tem que haver uma forte sinergia com as associações do setor de modo a ultrapassar este tema. Além disso, ter também aqui em atenção que as metodologias a desenvolver para estes novos produtos, metodologias de classificação, devem expandir mais para além da eficiência energética e devem ter aqui sempre
em conta outros parâmetros, sobretudo no que diz respeito à sustentabilidade ambiental, economia circular, que cada vez mais é importante e ajudando assim a cumprir as metas e os objetivos nacionais e europeus. E pronto, eu com isto, penso que se alonguei-me um bocadinho, mas com isto aqui encerro a minha apresentação e queria só deixar aqui um pequeno vídeo que resume um bocadinho o que é o Classe Mais, aqui no próximo slide. Obrigada. Eu penso que se cá está sem som. Não sei se estão a ouvir. Não. Está sem som. Eu não estou a ouvir, não sei se... Espera-me, deixa-me ver como é que eu partilho com o som. Acho que é compartilhar-se. Vou fazer o teste. Queremos viver na casa perfeita, confortável, com qualidade e, claro, eficiente. As dúvidas surgem na altura de construir ou remodelar. Quais os melhores produtos? Quais os materiais mais eficientes, mais amigos do ambiente? Nem sempre era fácil tomar decisões, mas agora já é, com o Classe Mais. Uma iniciativa que torna mais fácil a escolha dos produtos mais eficientes para casas e edifícios. Já disponível para janelas, a etiqueta Classe Mais identifica os produtos com maior ou menor impacto na eficiência energética da casa, numa escala de F a A+. No caso das janelas, a etiqueta informa também sobre os níveis de conforto que proporcionam no verão e no inverno, que decorrem de fatores como o isolamento térmico, as propriedades do vidro, a permeabilidade ao ar e a atenuação acústica. Para que mais informação seja sempre um fator decisivo no momento da compra. Um conforto para si e para a sua carteira. Porque se há casa perfeita, ela é feita de produtos eficientes. Com classe. Classe Mais. A eficiência tem classe. Saiba mais em classemais.pt. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Bruna, y bueno, Paulo, que tuvo que retirarse, y el resto del equipo también del sistema de gestión y certificación de ADN, por estos valiosísimos aportes y excelentes presentaciones. Así que muchas gracias. Tenemos por aquí un par de preguntas, y aprovecho también a invitar al resto de los participantes, si quieren dejar sus consultas en el chat. Por aquí María Celeste consulta: ¿en cuánto tiempo se recupera la inversión inicial recambiando las ventanas convencionales de vidrio simple por estas eficientes teniendo en cuenta los ahorros de energía? Eu posso responder, Vitória. Portanto, aqui a questão é quanto tempo é que recupera o investimento inicial. Pode depender, tendo em conta do investimento, tendo em conta do próprio estilo de vida, não é? Nós tivemos um caso até com uma empresa aderente que era, por exemplo, a 7 anos, ok? Mas pode ser mais. Depende um pouco da própria casa, de outros elementos da envolvente. Portanto, não consigo dar uma data específica, mas um período específico, mas poderá ser 7 anos, poderá ser um pouco mais. Muchas gracias. Por acá también Diana nos consultaba cuál es el financiamiento de ese 85% del valor de obra. ¿Cuánto abona el propietario del edificio? Relativamente ao programa de apoio a edifícios mais sustentáveis, penso eu. Então é assim, o proprietário tem que, escolhe aqui
a substituição de janelas que efetivamente terá que fazer, que pretende fazer, para melhorar a sua eficiência energética da habitação. Depois tem que submeter tudo o que é exigido em termos de regulamento por parte deste programa, nomeadamente as etiquetas energéticas, que têm que ser A+. Pronto, logo aí tem que cumprir estes requisitos. Depois de cumprir estes requisitos e enviar a candidatura, há uma lista que é analisada por ordem de entrada e do que gastou, porque isto, atenção, é um programa que paga consoante, ou seja, só financia após a compra e instalação das janelas, não é antes de ser efetuada a adjudicação. E, portanto, depois de existir aqui um recibo e essa etiqueta energética e da análise da candidatura, 85% do valor que custou esta intervenção, esta obra, é financiado, sendo que há um teto máximo, que não pode ultrapassar estes 1.500 euros. Portanto, se estes 85% até correspondem a 2.000, 3.000 euros, não só será dada até 1.500 euros. E a dotação total é de 30 milhões. Mas isto também é de modo a permitir que existam aqui várias candidaturas de substituição de janelas e não só, de muitas mais intervenções. Muchas gracias. Por acá Jonathan, bueno, agradece, comenta que ha sido hermosa la charla, ojalá cada vez el mundo sea más sustentable con proyectos como estos, y consulta, ¿se podría especificar las características del vidrio que lo hace eficiente? Se calhar, Bruna, para não ser sempre eu vou falar, podes falar do que é que, ou seja, do que é que permite aqui a classificação, o que é que temos de ter em conta relativamente ao vidro e o que é eficiente e não é. Atenção, antes só de Bruna dar aqui esta resposta, nós não temos uma combinação perfeita do que é uma janela eficiente. Nós temos muitas empresas que nos questionam relativamente a que valores é que a minha janela tem que ter em termos de vidro e perfil para ter uma classe A+. Não há uma resposta certa para isto. Porquê? Porque nós estamos a falar de uma combinação de parâmetros do vidro e uma combinação de parâmetros do caixilho. E é essa combinação que depois vai dar uma classe energética. E, portanto, às vezes que as empresas têm aquela percepção de eu tenho um vidro muito bom, portanto devia ter um A+. Não funciona assim. Há que ter em conta o vidro, mas há que ter em conta também o caixilho, o perfil da janela, e portanto são estas combinações, que são imensas em termos de parâmetros, que vai dar a classe energética A+. Mas pronto, eu passo a palavra à Bruna só para ela falar um bocadinho mais dos vidros, que foi ela que apresentou. Exatamente, Carol. A eficiência da janela é obtida com base na combinação de vários parâmetros. E nesse caso, os parâmetros que nós valorizamos mais, como eu disse há bocado, são 3, que é o coeficiente da transmissão térmica da janela, o fator solar do vidro e a classe de permeabilidade ao ar. Ou seja, a combinação desses 3 fatores é que vai de facto nos mostrar a eficiência da janela em si. Como disse a minha colega, nós não conseguimos estipular valores exatos. É sempre com base na combinação desses três parâmetros que eu repito novamente, que é o coeficiente de transmissão térmica da janela, o fator solar do vidro e a permeabilidade ao ar. Já agora, adicionando aqui uma questão relativamente ao vidro. Pronto, o fator solar também não se quer que seja muito alto, relativamente, porque depois obviamente vai aqui aumentar os consumos. Também se for muito baixo, também irá obviamente aumentar os consumos da janela. Portanto, há que ter aqui esse precaução. Depois há também outra questão que é a atenuação acústica. Embora a atenuação acústica do vidro da janela não conte para a classificação energética, ela consta na etiqueta. Porquê? Porque é muito importante a questão
aqui do conforto sonoro e é muito procurado pelas pessoas, pelos cidadãos. E, portanto, quanto maior for esta atenuação acústica, melhor o isolamento sonoro, e isso também pode ser eventualmente um fator de decisão por parte dos cidadãos no momento da escolha. Muchas gracias. Germán consulta, ¿se recomienda la película Controlador Solar para vidrios simples? ¿Cuál es la relación costo-beneficio? ¿Se recomienda la película Controlador Solar para vidrios simples? ¿Cuál es la relación costo-beneficio? Poderá ser optado por uma película, sim. Depende do que se quer melhorar, ok? Depende qual a questão, relativamente aqui ao que o cidadão pretende, ao que o proprietário pretende. Como a Bruna mencionou, nós em Portugal ainda temos uma grande fração de vidros simples. Construção nova, praticamente estamos sempre alinhados para vidros duplos ou triplos, também já existem. Agora, aqui depende, a aplicação da película depende do que se pretende. Porque se estivermos a falar de um local que não tem sobreaquecimento, ou seja, não incide muito a radiação solar, a película não irá ter, antes pelo contrário, poderá até prejudicar o desempenho energético da janela, pode reduzir a classe energética. Nós com a nova metodologia de desenvolvimento também conseguimos perceber se a aplicação da película vai piorar ou não o desempenho daquela janela. Agora, é necessário ter em atenção qual é o cenário. Se não for, por exemplo, de sobreaquecimento, a aplicação de uma película de controle solar não tem benefícios, antes pelo contrário, e portanto não é uma solução para melhorar e para manter a vida útil da janela, porque na realidade também é isso que queremos. Agora, pode haver casos que sim, obviamente que sim, mas há que ter sempre em conta que uma película depois não vai, essa película pode ajudar em termos de consumo, mas não irá ajudar certamente em termos de atenuação acústica, de isolamento sonoro, por exemplo. Portanto, há que ter essa perspectiva. Nós ainda não temos uma relação benefício-custo, porque estamos ainda numa fase embrionária deste processo. Temos, no entanto, já sinalizado aqui um estudo que pretendemos fazer, que até será no edifício da Presidência da República Portuguesa, de escritórios que estão virados, que têm muita sobreposição solar, e portanto nós queremos fazer aqui um estudo em vários gabinetes, colocar películas que tenham, portanto, aqui uma boa classificação, de acordo com o classe mais, e não ter películas. E depois tentar perceber aqui qual é o consumo em cada divisão. Pronto, isso é um estudo que vai ser feito e depois eu terei todo o gosto em partilhar novamente convosco, até, quem sabe, num próximo webinar, quais os resultados e ter em conta depois também o benefício e o custo. Muy bien. Tenemos por aquí una pregunta de Sergio. ¿Existe una metodología de diagnóstico preliminar aplicable? Não percebi, Vitória, aplicável a quê? Una metodología de diagnóstico. Não existe, mas isso é um aconselhamento, um aconselhamento prévio do que colocar, será isso? Não. Será que são as simulações antes de se
emitir. Ok. Ah, Então pronto, Bruna, podes avançar, é também isso. sim, é possível fazer a simulação da etiqueta ou melhor, é possível simular uma etiqueta sem que essa seja de facto emitida. Isso tudo é feito na nossa plataforma, através da nossa plataforma. Os nossos aderentes, quando aderem ao Classe Mais, têm essa possibilidade, têm essa funcionalidade que têm acesso na plataforma, sim, é possível. Muchas gracias. Leonardo comenta, siendo ADN una agencia nacional, imagino deben tener objetivos para invertir en la totalidad de hogares de Portugal. ¿Hay un objetivo para el 2030 cuantificado de cantidad de viviendas que quieren reconvertir en sus ventanas? Nós não, por acaso, ainda não temos esse tipo de objetivos do lado da ADN. Ou seja, nós, quando eventualmente a ter, nós temos o objetivo neste momento de reabilitar edifícios e cumprir medidas de melhoria que provêm dos certificados energéticos. Uma área que não é do Classe Mais, é do sistema mesmo de certificação energética, aí sim o objetivo é promover estas reabilitações através pronto, lá está, da análise das habitações e que depois é evidenciado aqui pelo certificado. O portal Casa Mais ajuda aqui a promover depois a ligação direta com os serviços, a ligação direta com os profissionais que ajudam a cumprir esta questão, mas depois quando estamos a falar de um objetivo de melhorar X% das habitações em Portugal, já estamos a falar de um objetivo mais a nível governamental. E, portanto, para já a ADN, pelo menos do meu conhecimento, e no Classe Mais, não tem esse objetivo. Tem estes objetivos de número de etiquetas emitidas, portanto, substituição de janelas, mas não ao nível nacional mesmo. Okay? Até porque estamos a falar de sistemas voluntários e que, portanto, carecem aqui também da adesão por parte das empresas. Os nossos objetivos, por exemplo, incidem no número de empresas que aderem, no número de etiquetas que são emitidas, um bocadinho por aí. Depois temos os objetivos, nós contribuímos depois para esses objetivos superiores de renovação do parque edificado, diminuição das emissões de CO2, e será um pouco esse contributo. Não sei se respondi à questão. Posso acrescentar só? Estamos a ouvir mal, Luís. Sim, apenas dizer, mas penso que a Carolina acabou por o referir, não é? O sistema seguramente que contribui para os objetivos nacionais de reabilitação energética dos edifícios. Portugal tem uma estratégia de reabilitação de casa que podemos pegar e seguramente que o sistema o que vai conseguir fazer contribuir para esses objetivos e, por outro lado, também ajudar a monitorizar esse. Mas podemos partilhar essa estratégia, e seguramente que será um tema para um próximo webinar. Certo? Bueno, muchas gracias, muy claras y muy acertadas todas las respuestas. Muchas gracias también a los asistentes por sus preguntas, por participar. Por supuesto que esperamos reencontrarnos en otro webinar con el equipo de ADN. Les hacemos llegar todos nuestros saludos desde aquí.
A los asistentes les recordamos que para la acreditación de este curso en el programa de gestor energético encontrarán en el aula virtual un breve cuestionario en los próximos días. Agradecemos a Victoria por la traducción y nos vamos a encontrar la próxima semana en el curso de Introducción a la Gestión Energética Municipal. Muchas gracias a todos. Buena tarde, buena noche. Obrigada. Y muy feliz fin de semana. Obrigado. Obrigada, igualmente. Muchas Adeus. gracias. Adeus. Chao, chao. Tchau.